Fica comigo e não temas, porque quem procura a minha morte, também procura a sua, pois estará salvo comigo. Eu vou ler de novo. Fica comigo e não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a sua, pois estará a salvo comigo. Amém? Podeis assentar. Hoje estaremos dando continuidade na nossa série de mensagem, e o tema que eu coloquei é os passos de um homem segundo o coração de Deus. O 6º capítulo desta série, o 6º passo, é este tema: a caverna de Adulão, um lugar de refúgio e de recomeço. A verdade que precisamos entender nesta noite é que a vida ela é feita de oportunidades, e algumas vezes nós não conseguimos ou não sabemos discernir quando essa oportunidade chega. A história de Davi é linda e nós estamos andando por ela. Nós vimos como foi a escolha de Davi diante de uma impossibilidade. Por que não dizer que era algo improvável? De repente, dentro das escolhas de Deus, Deus decide escolher alguém que Ele mesmo diz que é um homem segundo o seu coração. Davi, ele recebe uma promessa, mas para conquistar o direito de viver essa promessa, ele precisa passar por alguns percalços na vida: rejeição familiar, rejeição no ambiente social. Davi não havia feito nada de errado, mas o seu porte físico, o seu jeito de ser, por que não dizer por ter nascido depois dos seus irmãos, gerou uma vida de desprezo, de angústia, de rejeição. Davi então ele enfrenta alguns obstáculos, e nós aprendemos isso. Eu só estou relembrando vocês, como as palavras de humilhação de Eliabe, o seu irmão, como as palavras de rejeição, de menosprezo de Saul e posteriormente de Golias. Mas isso não intimidou Davi. Davi, quando desce para enfrentar Golias, ele mesmo diz que ele estava indo não com a sua força, mas em nome do Senhor. Porque quando nós entramos em nome do Senhor, quando nós colocamos Deus na frente de todas as nossas decisões, precisamos ter a certeza e a convicção que Ele sempre cuidará de nós. É Tiago quem diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade no Senhor, e Ele cuidará de nós. É verdade que aquele dia foi um dia de alegria para Davi. Ele venceu aquele gigante. Agora o nome de Davi está estampado nos outdoors de Jerusalém. Davi era aquele jovem que andava e todo mundo dizia: olha o menino de Belém, que orgulho dele. Mas isso traz alguns problemas, e nós aprendemos isso também sobre os gigantes que Davi enfrentou depois de Golias, que foi o ódio de Saul, os ciúmes de Saul, a inveja de Saul, e também a companhia, o amor e a proteção de Jonatas.
mas Saul era o rei da nação. Saul era quem tomava, ou quem mandava, ou quem dominava naquele pedaço. Então Saul decide matar Davi. E Davi então ele precisa agora empregar algumas fugas para que ele não fosse morto. Davi, quando ouve ou fica sabendo que Saul tenta matar ele, no capítulo de número 19, a Bíblia diz que Davi se esconde, se oculta, fica distante do ambiente em que Saul estava. Jonatas tenta proteger Davi de alguma forma, mas a ira de Saul era maior. Jonatas então decide fazer uma aliança com Davi, dizendo-se que ele morresse, Davi teria a responsabilidade de cuidar da família dele. Essa aliança ela é tão linda que daqui a alguns meses nós vamos falar dela novamente. Davi também faz a mesma promessa a Jonatas, dizendo: olha, se você morrer, eu cuidarei da sua descendência. Jonatas então decide ir até Saul, para querer saber o porquê Saul queria matar Davi, mas Saul não tinha nenhuma explicação para matar Davi, simplesmente porque Davi havia se destacado mais do que ele, porque as canções que eram cantadas falavam de Davi e não falavam de Saul. Saul então, pela segunda vez, no capítulo 19 e no versículo 10, fala que ele tenta matar Davi com uma lança. Davi foge, Davi vai para a sua casa. Mical, a sua esposa, esconde Davi por um tempo. Ela não conseguindo mais esconder Davi, ela passa Davi por uma janela e mente para o seu pai, dizendo que Davi estava doente. Ela coloca uma estátua na cama, ela coloca peles de carneiro nessa estátua, e durante algum período Saul pensa que Davi estava doente na casa de Mical. Davi havia fugido. A fuga de Davi faz com que Davi se encontre com Jonatas mais uma vez, e neste dia há uma despedida. Davi se esconde no campo, e o esconderijo de Davi faz com que agora ele comece a receber algumas orientações de Jonatas. Só Jonatas sabia onde Davi estava. Olha que interessante isso. Para encontrar Davi, Jonatas combina algo com Davi. O que era? Eles iam no campo, Jonatas, o seu escudeiro, e Jonatas lançava uma flecha. Se a flecha passasse do lugar em que Davi estava, Davi então se apresentava a Jonatas. E a última vez que ele se apresenta, Jonatas se despede de Davi. Jonatas sabe que o seu pai queria matar Davi. Jonatas sabe que Saul queria destruir com a vida de Davi. Davi então ele foge daquele lugar e ele vai para uma cidade ou um vilarejo chamado Nob. Quando ele chega até Nob, ele encontra refúgio em um ambiente de culto. O sacerdote que ali estava, Aimeleque, vem até Davi, e Davi estava com fome, Davi estava cansado, Davi estava em fuga. E quem foge não encontra um destino para chegar, simplesmente foge. Aquele que está fugindo, ele não se preocupa para onde está indo, ele simplesmente foge. E quando ele chega em Nob, Aimeleque o recebe. Aimeleque, recebendo Davi, Davi agora ele tenta de alguma forma se favorecer naquele lugar. A ira de Saul era grande, e isso obriga Davi a fugir.
obriga Davi a deixar sua esposa Mical para trás, obriga Davi a deixar sua família, os seus pais, os seus irmãos, sob o juramento de morte de Saul. E quando ele chega neste lugar, ele vai adiante de Aimeleque, tremendo, sai ao encontro de Davi. E de repente esse sacerdote diz: o que tenho eu contigo? Davi então ele conta uma mentira. No capítulo de número 21 e no versículo de número 2, Davi ele vai tentar solucionar uma situação contando uma mentira. Eu acho linda a Bíblia. A Bíblia não é como a história de super-heróis que só conta as qualidades do personagem, mas aqui ele mostra uma pessoa humana, cheia de falhas, cheia de defeito, cheia de dificuldades. E qual é a mentira que Davi conta? Davi olha para Aimeleque e diz: o rei me mandou vir aqui. Davi estava fugindo de Saul. Como ele chega diante do sacerdote e diz que o rei havia mandado ele ir? E ele diz mais: e ninguém saiba desse negócio, e que ninguém fica sabendo que o rei me enviou aqui, nem os jovens que aqui estão comigo. Olha o pensamento de Davi. Depois você vai ver o que vai acontecer aqui. Ele chega com medo de Saul, ele chega cansado, ele estava fugindo. Mas quando ele chega em Nob, ele fala para Aimeleque: Aimeleque, eu vim aqui porque o rei me mandou. Mas não fala para ninguém, não conta para as pessoas, não conta que o rei me mandou. E de repente ele olha para Aimeleque e fala: o que você tem na mão? Aimeleque fala: eu tenho 5 pães, eu tenho os pães. Qual eram esses 5 pães? Esses 5 pães, irmãos, eram os pães da propiciação. Para vocês entenderem, é um culto de ensino. Quando foi instituído o tabernáculo, Deus fala assim: olha, no átrio vocês colocam o altar do sacrifício. No lugar santo vocês colocam uma pia de bronze, vocês colocam um altar de incenso, vocês colocam uma menorá, que é um candelabro, um candeeiro, e vocês colocam uma mesa, e nessa mesa vocês colocam 5 pães. Estes pães ninguém pode comer, a não ser o sacerdote no final do turno. Então estes pães que estavam na mão de Aimeleque eram os pães da propiciação, e ninguém poderia comer. Davi então chega diante de Aimeleque e fala: o que é isso na sua mão? Ele fala: são 5 pães. E Davi diz: não tendo pão comum à mão, só tem pão sagrado. Não tem como você dar esses pães para que nós possamos comer de boa fé, porque nós estamos com fome, porque nós viemos de viagens longas. E no versículo 6, então, o sacerdote entrega o pão para Davi, e ele come daqueles pães, porque não tinha outros pães a não ser aquele. Os pães estavam quentes, e Davi então se alimenta daqueles pães que não era para se alimentar, mas ele foi no nome do rei. Ele foi dizendo que o rei havia mandado ele ir. Davi então ele começa em uma intenção correta fazer coisas erradas. Olha aqui a cabeça do homem. A intenção era certa, era se alimentar, era se refugiar, era se esconder, era se preservar.
Mas ele começa fazendo isso de uma forma errada. Como? Contando uma mentira, pedindo aquilo que não era de direito dele de pedir, que era os pães da propiciação. Ele come, e depois que ele come, ele chega diante de Aimeleque e diz: mas não tem nenhuma arma para vocês me entregarem? Enquanto eles estavam conversando ali, tinha um homem naquele lugar chamado Doeg. Doeg, ele era um servo de Saul que estava ali. E Davi então pergunta no versículo 8: não tem espada, não tem nada para que vocês me entreguem? Porque quando eu saí de lá, eu saí com pressa. Olha lá, porque o negócio do rei era apressado. Eu precisei sair e eu não levei nada, não levei espada, não levei arco, não levei flecha, não levei lança. Simplesmente eu vim. E aí Aimeleque diz: eu tenho uma espada aqui, e essa espada é aquela mesma espada de Golias que você pegou e arrancou a cabeça dele. Olha que interessante. A espada que Aimeleque tinha lá em Nob era a espada que Davi tinha matado Golias, porque Davi não matou Golias na pedrada. A pedrada derrubou Golias, e o que matou Golias foi a espada que ele arrancou de Golias. E ele diz: olha, tem uma espada de Golias, a qual você feriu no Vale dos Carvalhos. Eu envolvi num pano, está no éfode, está guardado. E Davi fala: então me entrega. Davi pega aquela espada e ele foge dali. Ele foge para onde? Ele foge para Gate. Gate era uma cidade dos filisteus. Era uma região onde tinha um rei chamado Aquis. Quando Davi chega em Gate, todo mundo reconhece, porque Davi era figurinha carimbada naquelas batalhas. Todas as vezes que as batalhas contra os filisteus aconteciam, Davi estava nele. E de repente os criados de Aquis, no capítulo 21 e no versículo 11, disseram: não é este Davi? Olha que interessante, acompanha comigo. O rei da terra. Davi já era conhecido como rei sobre os inimigos. Davi já era reconhecido como rei sobre as nações vizinhas. E de repente as pessoas olham e dizem assim: e não era aquele que as canções cantava dizendo: Saul feriu milhares e Davi seus 10 milhares? Os inimigos estavam dizendo isso, os filisteus estavam dizendo isso. Estavam chegando diante de Aquis e diz: Aquis, esse daí é Davi, é o rei. E não é ele daquela canção famosa que Saul matou 1000 e ele matou 10.000. Davi, olhando e ouvindo essas palavras, o seu ânimo temeu o mundo. Ele ficou com muito medo, porque as pessoas olhavam e agora eu queria matá-lo naquele dia. E no versículo 13, a segunda atrapalhada de Davi, ele se finge de doido. A boca dele começa a espumar. Olha o texto: e se fez como doido, e as suas mãos engravatavam na porta da entrada e deixava correr saliva pela barba. Davi, ele mente para o sacerdote, e agora ele começa a se fazer de doido para proteger a vida. Imagina, irmão, começa a babar, gruda na porta assim, ó, engole um sorrisal, sabe? O zóio começa a virar, começa a ficar descabelado. Aquis olha para aquele homem daquele jeito e diz aos seus criados: eis que vocês estão vendo. Versículo 14: esse homem é louco. Olha o que Aquis fala: esse homem está louco. Por que vocês trouxeram ele para mim? No versículo 15 a Bíblia vai dizer que então
Aquis vai dizer assim: olha, e faltaram-me a mim doido para que trouxesse esse, para que fizesse doidice diante de mim. O que vocês querem? Que esse homem entre na minha casa? Olha o que o rei dos filisteus começa a dizer: vocês estão de brincadeira, já não tem doido demais, vocês vêm trazer mais doido para cá? Expulsa esse cara, leva ele embora, esse daqui não tem jeito aqui. E Davi se escapa da morte mais uma vez. Davi foge. E a vida de Davi é feita de fugas, é feita de desbaratos diante de algumas situações. E agora ele não pode voltar para casa, ele não pode ir diante do sacerdote, ele não pode procurar asilo diante dos inimigos. E para onde Davi vai? A Bíblia diz que ele foge. E nessas fugas ele se escapa no capítulo de número 22 para um lugar aproximadamente 25 quilômetros de Jerusalém, um lugar distante dos olhos das pessoas, porque naquele momento Aquis rejeita abrigo para Davi. Era uma região que ficava entre Gate e Hebrom. Davi então encontra um lugar, uma caverna, na região dos Adulamitas. É por isso que o nome dessa caverna é a caverna de Adulão, porque aquela região era uma região de vilarejo, tinha um vilarejo próximo chamado Adulão. Adulão significa um lugar de refúgio, um lugar de proteção, um lugar de cuidado. Davi não tinha mais para onde correr, Davi não tinha mais para onde fugir. Então ele se instala em um lugar que para muitos desprezível, que para muitos esquecido, que para muitos rejeitado, mas para Davi um lugar de segurança. Eu vou repetir: para Davi um lugar de proteção. Eu vou repetir para alguém nesta noite: para Davi um lugar de socorro. Talvez nós não entendemos alguns processos da vida, talvez nós não entendemos o porquê muitas portas se fecham diante de nós. Talvez nós não entendemos o porquê algumas vezes, na maioria das vezes, assim eu posso dizer, ouvimos não, portas fechadas e rejeições. É Deus dizendo: eu tenho preparado para vocês um lugar de refúgio, um lugar de cuidado, um lugar de proteção para a tua vida. Ninguém quer ir para a caverna, ninguém quer estar em uma caverna, mas Davi precisa se esconder, Davi precisa fugir, Davi precisa se resguardar por um momento. E agora entraremos naquilo que Deus colocou em meu coração, neste 6º capítulo dessa série, a caverna de Adulão, um lugar de refúgio e de recomeço. Eu caminhei com você desde o dia em que Davi foge da presença de Saul. Nestes 25 minutos que eu estou pregando, eu falei do dia em que Saul tenta matar Davi, do dia em que ele precisa escapar pela janela do seu quarto, do dia em que ele tem que mentir para o sacerdote para se alimentar, e do momento que ele se finge de louco para se proteger. Davi já não tem mais para onde fugir, Davi já não tem mais para onde se esconder,
Davi agora está sem família, sem esposa, sem status, sem honra, sem projetos, porque até os inimigos que acreditavam na sua grandeza tiveram que ver ele fingindo de louco. Davi já não era mais aquele homem destemido entre os inimigos. O que restou de Davi foi uma canção. O que restou de Davi foi uma história que ficou lá atrás. Para os inimigos, Davi era louco. Para Saul, Davi era um fugitivo. Para Aimeleque, o sacerdote, Davi era simplesmente um pedinte em uma estrada. Mas Davi encontra agora em um lugar rejeitado, em um lugar esquecido, em um lugar abandonado, um lugar de refúgio para ele, um lugar de descanso para ele. Sabe o que eu acho interessante nesta palavra? O que Davi nos ensina é que para aquilo que é rejeitados para muito, para Davi foi um lugar de conforto. Eu vou dizer algo que Deus colocou em meu coração agora. Aquilo que para muitos não servia para nada, era uma caverna abandonada, para Davi foi um lugar que Deus preparou para guardá-lo dos ataques do maligno e também reescrever uma nova história. No capítulo 22, no versículo de número 1, agora nós entramos na mensagem. Davi então, ele chega, ele sai de Gate, vamos lá, então se retirou dali, se retirou da onde? De Gate, e escapou para a caverna de Adulão. Ele vai sozinho, ele não tinha ninguém com ele. Ouvindo seus irmãos e a sua casa, que Davi tinha ido para a caverna de Adulão, a sua família também agora está jurada de morte, porque quem tinha linhagem e parentesco com Davi era fugitivo de Saul. Quando eles ficam sabendo que aquele herói que agora estava fugindo, que aquele homem que era ovacionado agora está vivendo em um tempo de rejeição, porque a nossa vida é assim, irmão, é de altos e baixos, é de dias bons e dias maus. Engana-se você que só vai ter dias bons. Você se engana se você acha que os dias só vai ser de alegria. Não, pelo contrário, é os dias difíceis que nos ensinam grandes lições. É os dias de lágrima que nos ensina grandes lições. É os dias, é os momentos, os dias nublados que nos mostra que Deus está conosco e que coisas grandes acontecem. E nesses baixos de Davi, e nesses momentos de tristeza, é que mudanças bruscas acontecem. É nos momentos difíceis que nós saímos da zona de conforto. É nos momentos difíceis que nós descruzamos os braços e enfrentamos a realidade. É nos momentos difíceis que nós damos aquele cavalo de pau em nossa vida, viramos um 360 e começamos a enfrentar os problemas. E Davi agora se esconde dentro de uma caverna. Quando essas coisas acontecem, nós ficamos preocupados: para onde vamos, o que fazemos, o que vai ser, o que vai acontecer. E Deus começa a dar estratégia. Deus começa a abrir portas aonde nós achamos que Ele não vai abrir. Deus começa a falar da onde nós menos esperamos. E Deus começa a nos mostrar que existem coisas que Ele tem projetado para nós, e nós precisamos somente confiar. Eu vou repetir para alguém nesta noite, talvez isso sirva para alguém que aqui está, que existem projetos na nossa vida que nós achamos que não vai acontecer, que existem projetos na nossa vida que nós achamos impossíveis que aconteçam,
Mas a lição nesta noite que Deus coloca em nosso coração é essa: basta somente confiar. Davi, ele escreve 2 salmos dentro da caverna, e nós vamos ver quais são. Davi escreve 2 canções neste momento de tristeza, e nós vamos ver quais são. Mas Davi estava sozinho agora. Os seus irmãos e os seus pais agora ficam sabendo. Aqueles que rejeitaram Davi um dia, aqueles que olharam para Davi e diz: Davi, você está querendo só se aparecer aqui. Agora eles precisam ir até Davi. E algumas lições, e uma lição que nós aprendemos aqui dentro dessa caverna, é que nestes lugares nós reorganizamos valores. É nos momentos de solidão que nós olhamos e começamos a valorizar os mínimos detalhes. É naqueles momentos de vale, de caverna, que um abraço vale muita coisa, que o sorriso é tão importante. O que Davi precisa reorganizar neste momento, primeiro, é o seu relacionamento familiar. Porque antes de Davi reorganizar aquilo que Deus tinha para ele, Davi precisava reorganizar o seu ambiente familiar. Davi precisava ter coragem de olhar no olho do seu irmão e perdoar. Davi ia ter coragem de olhar para os seus pais e enfrentar cada obstáculo que ele não enfrentou lá no passado. A caverna ensina que existem valores que são pequenos fora dela, mas dentro dela elas são imensuráveis. É naquele dia que as palavras vêm. É naquele dia que as pessoas chegam e nós achamos que não tem mais jeito. É naquele dia que o diagnóstico médico não é o que nós estamos esperando. É naquele dia que nós nos deparamos sozinhos, que parece que ninguém está disposto a nos ajudar. É neste momento que Deus começa a reorganizar algumas coisas na nossa vida. É neste momento que Deus começa a colocar algumas coisas no seu devido lugar. E nesta noite, uma das lições que nós precisamos aprender nesta palavra é essa: é que Deus quer colocar pessoas especiais na sua vida. É que Deus quer colocar pessoas importantes na sua caminhada. Mas não se esqueça daqueles que Deus colocou para andar contigo todos os dias. Eu quero dizer para você nesta noite: a tua casa ainda é um projeto de Deus. O teu filho ainda é um projeto de Deus. O inferno tem tentado se levantar para colocar divisão, desorganizar ambientes familiares, mas a palavra de Deus para nós desta noite é essa: se prepara, porque aquilo que Deus prometeu para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, ainda está de pé. Por mais improvável que nós achamos, por mais difícil que nós achamos que seja, talvez eu olho para as dificuldades que eu enfrento familiar, mas nem se compara com aquilo que você tem enfrentado, meu irmão. Talvez você olhe e diz: Deus, eu não estou aguentando mais. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é essa: eu vou começar a reorganizar alguma coisa. Eu vou repetir: eu vou começar a colocar algumas coisas no lugar. Nem que for preciso que eu aperte um pouco mais, mas eu vou colocar. Nem que for preciso eu ter que quebrar o vaso e fazer de novo, eu vou colocar. Alamaia, calamandoreba, calabassuri, caiassé. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para falar para alguém nesta noite. Coloca na mão de Deus, entrega na mão de Deus. Continua na caverna, pastor, mas está difícil. Vai adorando, vai glorificando, deixa Deus trabalhar, porque no tempo certo as coisas vão voltar para o lugar. E organiza. Deus coloca no lugar, Juarez.
Pastor Paulo, Deus sabe como trabalhar, nós não entendemos, Deus sabe. Deus sabe. E a primeira coisa que nós vemos dentro dessa caverna é isso, é Deus reorganizando valores. Deus precisa trabalhar. E para isso a gente precisa estar, sabe, naquele lugar onde os aplausos não nos alcançam, onde os fogos não nos iludem. Sabe aquele lugar que a gente não é a gente? Sabe aquele lugar que o super crente vai embora e só fica o fulano? Sabe aquele lugar que o meu título pastoral não tem valor e só fica eu e Deus? Sabe aquele lugar que a sua função eclesiástica não tem valor nenhum? É nesse lugar que Deus nos quer. É nessas cavernas que Deus nos coloca. Oh, como eu estou sentindo algo de Deus hoje. É nesses lugares que Deus nos empurra para dizer assim: eu estou cuidando de você, fica quietinho, somente confia, e Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando. E Davi agora está dentro dessa caverna. O seu pai vem, parece que eu vejo Jessé chegando, pequenininho, dizendo: eu estou aqui, Davi. Parece que eu vejo Eliabe, Abinadab, Samar dizendo: me dá um abraço. Feliz Dia dos Pais, eu estou com saudade. É no Dia das Mães, de repente ele chegando com um presente, dizendo: mãe, faz tanto tempo que eu não dou um presente para você. E de repente agora Davi está ali reorganizando os seus valores. Quando ele menos espera, e quando Davi chega não tinha ninguém. Versículo de número 2, a Bíblia diz que agora vem também homens. Olha a qualidade dos camaradas, que se achava em aperto. Quem está apertado aqui? Dia 30 de setembro, quem está apertado assim? Que abriu a carteira e não achou nada hoje, nem um mico-leão dourado para pular. Tem dia que a gente está assim, em aperto, pastor. Mas esse aperto aqui é outro, irmão. Esse daí nós fica direto. Esse aperto aí, a expressão que é usado no original era alguém que estava sendo ou vivendo um tempo de incerteza. E aperto aqui, para que você entenda, era alguém que não sabia mais o que fazer. Sabe aqui, eu não sei se você já viveu um tempo assim? Você não sabe mais o que fazer, você já tentou de um jeito, tentou do outro. Já, Laine? Já, irmã Lena? Você tenta de um lado, você tenta do outro, você fica apavorado, porque você não acha a resposta, e você não acha, você não tenta, você não encontra, e você não sabe. Esses homens então, eles vão até Davi, porque eles entenderam que ali teria algo especial para ele. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem, Daniel e Irislaine, uma luz no fim do túnel. Por mais distante que seja, Deus sempre tem uma luz que nos espera lá na frente. Por mais que existem momentos, e eu falo por mim, por propriedade minha, existem momentos que nós olhamos e não encontramos saída, olhamos e não encontramos resposta. É neste momento que
o salmista no Salmo 121, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro, ele vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Talvez você chegou, ou você um dia esteve nessa situação. Sabe o que é caverna de Adulão, irmão? Caverna de Adulão é isso aqui, ó. Caverna de Adulão é igual curva de rio. É onde as pessoas vêm toda destruída, toda dilacerada, toda moída, toda desestruturada. E de repente Deus vai mudando história. E de repente Deus vai trabalhando. E de repente Deus vai colocando coisas novas. E de repente Deus vai mudando vidas. Eu preciso dizer algo para você nesta noite. Eu não sei se você se lembra quando você chegou na igreja. Talvez você se lembre, com a tua vida toda destruída, só o pó da rabiola, só o bagaço da laranja. E Deus de repente te pega pelas mãos, te dá um banho de sangue, escreve uma nova história. E você começa a entender que você não é mais alguém que está vivendo em aperto, mas Deus está te transformando em um soldado poderoso na sua obra, e que Deus está transformando você em alguém valente no seu ministério. E Deus, eu quero liberar uma palavra para você nesta noite. Não é da forma que nós entramos, é como nós saímos. Tem gente que sai pior, tem gente que chega e não quer mudança, mas quem quer, aqui tem coisas grandes preparadas e especiais para nós. Entrou na caverna, o rei está esperando, e Deus vai levantar uma geração poderosa. Alguém aperto? Não era só isso, também tinha endividado. Aí é nós. Pelo menos uma continha tem para pagar. Mas a expressão endividado aqui vai além de uma conta, irmão. Endividado aqui é aquela pessoa que ela fez contas excessivas e ela não conseguiu pagar ou não conseguiu debitar. E naquela época, para que essa conta fosse paga, tinha uma forma que ela fosse paga. Falei, não falei. Qual era, pastor? Levar como escravo os seus familiares. Lembra da viúva? Quando ela chega diante do profeta e diz: olha, o meu marido era teu servo, temia Deus, mas ele fez uma dívida muito grande. Agora os credores vieram para levar os meus filhos embora como escravo. Era esse tipo de pessoa, esse tipo de gente que não tinha condições de pagar a dívida. Esse tipo de pessoa que, por mais que ela trabalhasse a vida inteira, ela não tinha condições de pagar a dívida que foi feita. Talvez você não esteja entendendo, mas eu já quero mostrar e te levar para o ambiente espiritual. Se você fosse pagar a dívida que seria para ser pago, você não teria condições. Mas lá na cruz do Calvário, Jesus, ele pagou. E o apóstolo Paulo diz que não foi com ouro, não foi com prata, e nem com pedra preciosa. Foi com o que, pastor? Foi com o seu precioso sangue, o seu sangue puro, o seu sangue imaculado, o seu sangue sem pecado. Nós não estamos aqui porque nós somos bons, não. Você não está sentado nessa cadeira todo bonito, não é porque você é bom, não. É porque alguém pagou o preço por você. Quem éramos nós? Escravos do pecado, escravos na mão do inimigo. Mas Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Mas sabe o que é interessante, irmão? Agora eu aperto um pouco. É que a gente recebe uma coisinha mais, a gente já se acha melhor que os outros.
É que a gente tem uma qualidadezinha melhor do que o outro, e a outra pessoa vem toda destruída, com a vida toda embaraçada, e a gente já quer ser melhor do que as pessoas, já quer fazer acepção, já quer rejeitar, já quer deixar de lado, já quer escolher quem compartilha do ambiente com ela, porque ela se acha melhor do que a outra pessoa, e ela se esquece que ela já esteve nessa mesma situação, e ela se esquece que um dia ela esteve endividada, era uma dívida que ela não ia conseguir pagar nunca na vida dela. Nós nos esquecemos quem nós somos e da onde nós saímos. Nós nos esquecemos de que formas nós chegamos na presença do Rei. Ah, pastor, mas eu não estava passando por dor, nem por momento difícil, mas você estava embaraçado em uma vida pecaminosa. Ah, pastor, mas não foi nenhuma doença, não foi nenhum motivo de separação, nada disso. Eu vim porque eu queria vir para a igreja, mas você sabe que existia algo que te aprisionava. A segunda classe de pessoas que vêm até Davi são essas pessoas endividadas, essas pessoas que não tinham condições de pagar, essas pessoas que não tinham condições, que estavam vivendo uma vida de escravidão, essas pessoas que estavam vivendo uma vida de desprezo tão grande, distante da família, distante dos filhos, sem rumo, sem resposta, vivendo a pior degradação da sociedade. É por isso, e aqui vem uma lição para nós: não rejeite ninguém, não desfaça de ninguém, não se ache melhor do que ninguém. A vida é uma roda gigante, irmãos. Às vezes essas pessoas que um dia nós rejeitamos, eu falo isso porque já teve momentos que eu desfiz de alguém, depois eu parei e pensei, mas por que eu estou fazendo isso? Nós estamos na mesma caverna. A diferença é que um está desgostoso, a diferença é que o outro está endividado, a diferença é que o outro estava em aperto, mas está todo mundo correndo para o mesmo lado. Está todo mundo se escondendo em um lugar seguro. Está todo mundo procurando um lugar de refúgio. E nós encontramos a caverna de Adulão, o lugar que Deus preparou para cuidar de nós, o lugar que Deus preparou para que nós nos refugiássemos de tantos ataques que nós estamos vivendo. E qual era o terceiro tipo, a terceira classe de pessoas? Homem de espírito desgostoso. Eu fui ver o que era isso, irmã Sandra. O que é um homem de espírito desgostoso? Sabe o que o Google me diz? Que era um homem que não tinha prazer de mais nada. Aumenta esse fundo musical aí. Eu não sei se você já viveu isso, que o dia amanhece e você não tem coragem nem de levantar da cama, não tem vontade, não tem ânimo, não tem. Espírito desgostoso aqui não era uma vida de pecado, irmãos, mas era um estado que a pessoa ela se encontrava de tanta tristeza. Sabe aquele dia que você não quer saber de nada, dá vontade de sumir no mundo, dá vontade de se trancar no quarto? E às vezes tem dia que eu vou confessar um pecado meu, tem dia que eu faço isso, tem dia que eu estou tão
abatido assim, que eu falo, Fernando, deixa eu quieto aqui, eu me tranco no quarto e eu fico lá falando com Deus. Eu fico perguntando para Deus, eu fico tentando entender Deus, e de repente, e o que me anima e uma das coisas que me traz ânimo é que eu procuro ficar lendo, e quando eu menos espero, Deus começa a falar comigo. Quando eu menos espero, eu começo a ler um texto, e ali eu vejo a voz de Deus, e Deus vai me animando, Deus vai me animando. Teve um dia que eu orei e disse, eu não posso ficar assim. Sabe aquele dia que o teu coração está machucado, que você olha assim e fala, eu não vou nem na igreja hoje, porque eu não estou com ânimo de ir para a igreja. É esse tipo de pessoa que chegou diante de Davi e disse, Davi, eu estou aqui. Mas sabe o que me deixa pensativo? Eu estou terminando. É que Davi não foi para a caverna para levantar um exército, não. Porque o texto diz que ali, olha o tanto de gente, irmão, quase 400 pessoas. E não era gente boa, tudo problemático. Não era, já imagina 400 crentes aqui, um endividado, outro desgostoso, outro, todo mundo com problema. E irmão, tem sermão, tem dia que a gente fala, meu Deus, me ajuda. Ninguém dava nem glória, só reclamava. Era aquele tipo de culto na caverna que ninguém tinha ânimo para nada, só para questionar. E Davi estava lá. A Bíblia diz no versículo de número 2 que Davi, ele se faz capitão deles. Davi começa a organizá-los e ouvir cada um deles. E você, fulano? Vou conjecturar aqui. E você, Tom? Ah, Davi, eu estou assim, assim, assim. Ah, e você, Juarez? Eu estou assim. Ah, e você, Fran? Não, eu estou assim. E ele foi organizando. E o que eu parei para pensar, e eu termino aqui agora, é que Davi não foi lá para isso. Davi não correu para a caverna de Adulão para tentar organizar alguma coisa, não. Ele não queria família lá. Ele não queria ouvir lamúrias de ninguém naquele lugar. Ele não queria ouvir reclamação das pessoas, não. Ele foi ali para se esconder. Ele foi ali porque estava ferido. Ele foi ali, Mara, porque ele estava machucado. Mas olhando para esse texto, eu vejo que Davi, nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos que mais ele precisou de ajuda, foi os momentos que Deus levantou ele para ajudar pessoas. Ele foi ferido, mas ele foi um estancador de feridas. Davi teve que ajudar outras pessoas piores do que ele. Você que pensa, irmão, enquanto você está comendo a banana, tem alguém que está vindo atrás de você comendo a casca. Você pensa que está difícil para você, é porque você não parou para ouvir o outro irmão que está pertinho de você. É porque você não sabe o quanto tem sido difícil para essa pessoa estar aqui. A lição que nós aprendemos nesta noite, neste lugar de refúgio, é essa: há um tempo de curar ferida em meio às nossas feridas. Deus não nos chamou para fazer ferida, Deus chamou a gente para curar ferida. Deus não nos chamou para ferir ninguém, Deus nos levantou para ser remédio na vida de pessoa. Preparado coisas especiais para cada um de nós neste lugar. O inimigo tem tentado te ferir, tem tentado te machucar, mas Deus te diz nesta noite: eu estou te levantando neste lugar para mudar vidas, restaurar famílias, mudar histórias. É tempo de recomeço. É tempo de homens que entraram rejeitados saírem
fortalecidos na presença de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, aquele dia que você chegou aqui triste, aí eu dei oportunidade, e mesmo ferido você louvou ao Senhor, e este louvor restaurou a vida de alguém. Aquele dia que você chegou aqui dizendo: Deus, não usa o pastor para me dar oportunidade, não. Aí de repente eu te chamo para vir louvar, e você começa a cantar em meio às lágrimas, em meio às lutas, e Deus começa a derramar um bálsamo na vida de alguém. Sabe o que é isso, Davi? É Deus te dizendo: eu te chamei para curar, eu te chamei para restaurar, eu te chamei para mudar vidas, eu te chamei para mudar histórias. E as minhas feridas, Deus, e a minha história, e as minhas lágrimas, Deus está falando: deixa que eu cuido, deixa que eu cuido, cuide das minhas coisas, trabalha nos meus projetos, e da tua vida, da tua casa, da tua família, eu cuido. Cuida das coisas de Deus, cuida dos projetos que Deus te deu, cuida dos planos que Deus colocou na tua vida. Cuida, que Deus cuida de você. Mesmo ferido, adore, mesmo ferido, glorifique, mesmo ferido, engrandeça ao Senhor. Salmos de número 57 foi o primeiro salmos que Davi escreve na caverna de Adulão. Salmos de número 57 foi o primeiro salmos que Davi escreve neste tempo de tristeza, nesse tempo de ferida. E ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passam as calamidades. Vai passando, Eduardo. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aleluia. Ele salvará desde o céu e me salvará do desprezo daquele que procurava me matar. Deus enviará a sua misericórdia, a sua verdade. A minha alma está entre os leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filho dos homens, cujos dentes são como lanças e flecha, e a língua deles como de espada afiada. Ele se exalta, ó Deus, sobre o céu, seja a tua glória sobre toda a terra. Olha lá, coloca lá no versículo 4. Olha o que Davi diz, ó: eu estou entre os leões. Era aqueles 400 camaradas lá dentro daquela caverna, os seus dentes são como lanças e flechas, e a sua língua como espada afiada. Versículo 6: e armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim. Dá para dar um glória, pois eles mesmos caíram nela. Não, vou repetir, irmão, vou repetir. Cavaram uma cova diante de mim, pois eles mesmos caíram dentro dela. Se você entendesse a grandeza do teu Deus, irmãos, você começava a adorar Ele em meio a este caos que você está enfrentando. Continua, Eduardo. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta a glória minha, desperta o alaúde, a harpa, eu mesmo despertarei a romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantarei canções entre as nações,
pois a tua misericórdia é grande até os céus, a tua verdade até as nuvens. Versículo 11 diz: e ser exaltado, ó Deus, sobre os céus, e a tua glória sobre toda a terra. Olha que Davi canta dentro de uma caverna. Davi ainda acha estímulo para cantar outra música, e nós vamos cantar ela nessa noite. Salmo de número 142. É no meio deste vale, no meio deste caos, no meio dessa caverna, que ele começa a cantar e dizer: com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz o Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, e expus a minha angústia. Quando meu espírito se estava angustiado em mim, então o Senhor conheceu o meu caminho. No caminho em que eu andava, colocaram diante de mim laços. Versículo 4: olhei para a minha direita e vi, mais não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei e disse: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Ai, calamaia sé, rabanderebai, acalabassuri angalabai. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. E eu termino aqui lendo essas duas canções que Davi escreve, Armando, dentro da caverna. Davi entrou ferido, rejeitado, abatido e humilhado. E na quinta-feira que vem nós vamos ver como Davi saiu de lá, forte, corajoso, com um grande exército em suas mãos. E quando ele olha para Abiatar, no final de tudo isso, ele diz: fica comigo e não temas.